te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, e reerguestes o mundo decaído, dai-nos uma santa alegria, para que, livre da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, no versículo de 24 a 33. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenha medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada que há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenha medo daquele que mata o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, teme aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até o cabelo da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós sois mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai, que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje fala do poderio de Jesus, o Mestre. Ele é o nosso Mestre. E nós vimos aí nas liturgias anteriores, nessa semana, que Jesus ele escolheu os seus apóstolos, ele designou eles, colocou na missão,
ele deixou muito claro o caminho que deveria percorrer, os desafios que iriam encontrar. Jesus deixou muito claro isso tudo. Ele falou que ia colocar nós como ovelhas no meio de lobos. Os desafios são grandes, né? E hoje aqui no Evangelho então fala de que forma devemos seguir esse mestre. Então a liturgia desses dias anteriores nos deixou claro que o nosso caminho é seguir Jesus. Não tem outro caminho. Outro caminho, além desse caminho de seguimento a Jesus Cristo, não nos leva ao Pai que está no céu. E o nosso caminho é um caminho aonde nós precisamos chegar a esse Pai que está lá no céu. Então, aqui a recomendação é a humildade. Precisamos, não podemos ser maior do que o Mestre. Não podemos ser maior que o Senhor. Mas podemos ser imitador dele. Esse é o grande sentido. Mas para isso eu preciso ter convicção de que para onde eu caminho e para onde eu vou. E aí os desafios que vai ser apresentado, já temos consciência disso, porque estamos seguindo o Mestre. O que aconteceu aqui? A palavra fala, se ao dono da casa o chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Também teremos os mesmos desafios que Jesus teve. E aqui a palavra vai conduzindo, né? Que tudo vai ser fica muito claro, tudo tem que ser revelado, nada vai ficar escondido. Só que aí temos que enfrentar certas dificuldades, certas resistências humanas, diabólicas, porque muitas vezes a nossa fragilidade humana, ela gera em nós medo. Medo de uma sociedade, medo de uma condição. E aqui fala que é para se revelar tudo aquilo que é necessário que se revela, precisamos revelar. Porque tem algo que mata. Eles têm poder de matar o corpo, mas não têm poder de matar a alma. E é essa alma que vai prevalecer. Então, amados, os desafios são muito grandes na missão. Por isso, muitas vezes, a gente vive uma fé light, a gente vive uma fé onde a gente se apresenta dentro da sociedade religiosa da mesma forma que nos apresentamos dentro da sociedade. E a palavra de Deus, ela é exigente, porque a missão é levar todos nós a um encontro com o Pai, esse Pai que está lá no céu. E a palavra de Deus fala que quando nós dermos testemunho, Ele testemunhará nós também diante do Pai. Aquele, porém, que me negar, ele também negará, quer dizer, aquele que declara, aqui, portanto, todo aquele que declara em meu favor diante dos homens, eu declararei em favor diante do Pai que está no céu. Então, esse declarar é anunciar as verdades de Deus, é colocar a sua vida à disposição do reino, é muito sério. E nenhum medo possa nos atingir. Por isso, então, quer dizer, atingir até atinge, mas impedir de nós viver uma fé verdadeira. A nossa fé precisa, aquilo que precisa ser proclamado, que tem que ser proclamado ao telhado, o anúncio do reino. Toda palavra bendita, bem falada, amados, essa transmissão, por que nós estamos aqui falando do reino? Para salvar. A palavra de Deus, ela tem poder de salvação e ela precisa ser proclamada aos telhados, porque quantos vivem na ignorância e não declara a sua honra ao Pai,
né? Não, ele nega. Nós não estamos aqui para negar, nós estamos aqui para anunciar. E para isso, então, preciso nos desprender. Como foi corajosos os nossos os apóstolos, todos martirizados. Não teve medo de proclamar as verdades de Deus, e nós também não podemos ter medo de proclamar as verdades de Deus. Tudo aquilo que é contrário ao amor é inverdade, é negação. E Deus nos convida hoje, então, a viver essa missão de proclamar todas as verdades de Deus, para que todos possam chegar um dia na presença do Pai com justiça e amor. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.